Olá, você está ouvindo Sociedade dos Geógrafos Mortos, um podcast sobre geografia com Roberto Lobato Corrêa. Boa tarde, gente boa. Vamos dar continuidade a essa temática dos tipos de rede, agora no nosso 6º episódio, parte 2. Nós vamos ver aquilo que hoje, e já há algum tempo, constitui-se no tipo de rede mais importante do nosso mundo capitalista. É a rede urbana de múltiplos circuitos. É uma rede extremamente complexa, que não tem uma forma claramente identificada, claramente definida, como tem a rede solar, a rede dendrítica e a rede cristaleriana. A rede de múltiplos circuitos é constituída por vários centros, um número grande de centros, que se interconectam por diferentes vias, de forma que é possível nós sairmos de um dado centro e circularmos por vários caminhos e voltarmos ao centro de partida. E podemos também sair desse centro de partida, andarmos um pouco pelos caminhos anteriormente trilhados e tomarmos outros caminhos e voltarmos ao mesmo tipo, ao mesmo centro original. Há muitos circuitos, muitas curvas fechadas de ida e volta por diferentes trilhas, por diferentes caminhos. Você pode ir do Rio de Janeiro a Uberlândia, fazendo Rio, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Uberlândia, Varginha, Barra Mansa e Rio de Janeiro. Ou você pode fazer isso via Rio, Barra Mansa, Varginha, Uberlândia, Araxá, Belo Horizonte, Conselheiro Lafayette, Barbacena, Juiz de Fora, Petrópolis e Rio de Janeiro. Temos aí 2 circuitos. A rede de múltiplos circuitos caracteriza por essa complexidade de conexões constituindo inúmeras curvas fechadas, de tal modo que, se nós desenharmos uma rede de múltiplos circuitos, nós encontraremos, dificilmente teremos um ponto central, como se vê na rede solar, como se vê na rede dendrítica, que é a cidade localizada no estuário, como se vê na rede cristaleriana, que é a cidade central, na rede de múltiplos circuitos. Aparentemente, todos os centros estão interconectáveis entre si. Graficamente, não é possível distinguir uma hierarquia entre eles. Não é possível verificar uma centralidade, aparente pelo menos, de um desses centros sobre os demais. Ora, essa rede de múltiplos circuitos, ela emerge no capitalismo. E ela emerge a partir de quê? A partir de redes originalmente solares, de redes dendríticas. Veja o litoral americano, de redes cristalerianas
É uma rede extremamente complexa, onde existem fluxos de diferentes naturezas por toda a área onde a rede está inserida. As relações espaciais são muito complexas. As migrações, a comercialização dos produtos rurais, a drenagem da renda fundiária, se houver, e sempre há. Os investimentos de capital que têm um papel fundamental na criação e desenvolvimento dessa rede de múltiplos circuitos, a distribuição de bens e serviços e a difusão de informações, de ideologias e valores. É uma rede extremamente complexa, que implica, evidentemente, no investimento de capital para a constituição física da rede. O Nordeste americano, o Noroeste europeu, constituem áreas onde existem nitidamente redes de múltiplos circuitos. E a China? Não sei. A China ainda é uma incógnita no que diz respeito à rede urbana. E no Brasil existem redes de múltiplos circuitos? Certamente existem. De um modo geral, no Sudeste brasileiro, na região que tem como epicentro a metrópole paulista, descendo para Baixada Santista, Sorocaba, pelo Vale do Paraíba até o Rio de Janeiro, subindo de São Paulo para Campinas, Rio Claro, Araraquara, Ribeirão Preto, Piracicaba. No Nordeste catarinense, a partir de Joinville, na região, a partir de Porto Alegre, incluindo a zona serrana, a Serra Gaúcha, com epicentro em Caxias do Sul, e a partir de Belo Horizonte. E nas proximidades de Buenos Aires a Rosário e a Córdoba. Ora, isto é uma temática importante porque mostra o desenvolvimento desigual da rede urbana em um país capitalista. Essa desigualdade, ou diferenciação espacial, no caso, faz com que a rede de múltiplos circuitos, ainda que possa existir de uma maneira clara, ela tende a estar concentrada naquilo que se chama na core área, incluindo o que se poderia chamar de core área expandido. Essa rede de múltiplos circuitos, ela é o resultado de um grande investimento de capital e ela, resultado de investimento, ela passa a atrair mais capital, ampliando o processo de concentração. A rede de múltiplos circuitos é a expressão mais acabada daquilo que o Marx, na metade do século XIX, falava. Seu livro, O Capital, quando ele analisa a circulação, ele falava de ciclo de reprodução do capital. E que o que ele apresentou era muito simples. Hoje é de uma complexidade brutal. O processo de metamorfose do capital dinheiro em capital mercadoria, força de trabalho,
meios de produção, a implantação de inúmeras filiais, a produção e o complexo processo de distribuição. E, finalmente, o retorno de todos os ganhos para o centro de dispersão de capital. Isso tem o papel, a função de diferenciar os centros urbanos, atribuindo a cada um deles uma função específica na rede urbana. Um centro que é reservatório de força de trabalho, um centro que se especializa na mineração de A, outro centro que se especializa na mineração de B, 3 ou 4 centros industriais diferenciados, centros atacadistas para o processo produtivo e os diferentes centros de produção. É isso que está que o ciclo de reprodução do capital geograficamente fala. Ora, a manifestação disso cria uma enorme diferenciação espacial, fazendo com que um centro pode estar conectado a várias redes, a várias cidades. Um centro de produção industrial pode ter conexões com 2, 3 ou 4 outros centros de produção industriais que lhe fornecem matérias-primas ou bens intermediários, pode ter conexões com um centro que é reservatória de força de trabalho e do qual ele se abastece de mão de obra, pode ter conexões com a metrópole, de onde ele recebe ordens, controle financeiro e político, mas ele também se conecta com centros atacadistas, de onde ele recebe os produtos que ele redistribui para a sua interlândia imediata e para o seu próprio consumo. Ele está conectado a várias e várias redes, a vários e vários circuitos. Ora, isto é de uma tremenda importância para os estudos sobre rede urbana no Brasil. É muito difícil você capturar isso. Eu vou fazer uma proposição, embrionária ainda, mas é fundamental. Senão nós não vamos entender a rede urbana brasileira. E é bom que se diga que a rede de múltiplos circuitos pode ser vista como uma superposição de outras redes, de uma rede ligada aos investimentos de capital, de uma outra rede ligada à distribuição de bens e serviços, a uma outra rede ligada à difusão de inovações, valores e ideologias, cada um com seu aspecto próprio, com sua espacialidade própria, com suas interações espaciais próprias. E dessa superposição emerge a rede de múltiplos circuitos, que é muito mais complexa do que essa simples indicação descritiva que eu fiz agora. Isto é, gente, incrível. Eu confesso que eu custei, não devia, mas custou-me muito tempo para ter um pouco de clareza sobre isso. Eu e para muita gente. Porque possivelmente nós ficamos presos, eu com certeza, à teoria dos lugares centrais, que é importantíssima, mas que apenas dá conta de um aspecto da rede urbana que é, ou daquelas relações espaciais, que é o da distribuição de bens e serviços. Então, nós definimos um lugar central
que controla 2 ou 3 centros menores, e cada um controlando mais 3 ou 4 centros menores, formando uma rede do tipo cristaleriano. Aí aparecem os estudos do IBGE, REGIC, Regiões de Influência das Cidades, com várias edições. É um estudo cuidadosamente bem feito, em escala nacional. Não creio que haja outra instituição capaz de fazer algo semelhante. Porque isso é caro e demanda tempo e demanda formação. Eu já participei diretamente, muito ativamente nisso, lá pelos anos 70. Mas eu reconheço que isso não é mais suficiente para que nós possamos entender a rede urbana brasileira. Há necessidade de outros estudos, de muitos outros estudos. Como fazer isso? Um pesquisador isolado. Um programa de pós-graduação relativamente pequeno, através de uma discussão pouco a pouco e de pesquisas com escopo aparentemente limitado, termo de levantamento, para conseguir informações a esse respeito. Por exemplo, uma cidade. Fazer um estudo o mais detalhado possível para as relações espaciais por tipo de relações que aquela cidade tem. De onde ela compra e o que ela compra, para onde ela vende e o que ela vende, mesmo que isso seja quantitativo. Isso certamente apontará que essa cidade está inscrita em várias redes, mostrando a sua complexidade. Essa complexidade, no meu entender, teria sido percebida inicialmente por esse grande nome na economia política. Ele era economista, August Luschen, por volta de 1939 e 1941. Seu trabalho se opõe à formulação cristaleriana, mas os dois são fundamentais. A rede cristaleriana está embutida na rede de Lusch. Só que essa rede de Lusch inclui outros tipos de redes. Uma questão que se levanta e que é dramática e que tem, a palavra não é muito boa, que tem assolado os pesquisadores sobre rede urbana, é a seguinte. Bom, e as novas tecnologias, esse aumento da possibilidade de conexões on-time universais que foram desenvolvidas já a partir do final da Segunda Guerra Mundial, década de 80, 90 e agora cada vez mais com essa coisa do 5G e essa loucura chamada GPT. Como fica a rede de múltiplo circuito? Hoje você pode comprar sapato através de uma rede de sapatos e te manda o sapato em casa, na sua casa. Você pode comprar produtos da China até $50 agora sem pagar imposto. Você não precisa sair da sua casa para comprar alguma coisa em Campinas. Estou falando de um morador de Rio Claro, por exemplo. Eu diria, as inovações tecnológicas reforçam a rede de múltiplo circuito e criam embutidas nessa rede de múltiplos circuitos
como se fossem camadas que se superpõem, redes cristalerianas, redes solares. Porque a rede de múltiplo circuito é, nesse aspecto, a aparência dessa complexidade de redes que se superpõem. Inclusive de múltiplo circuito isoladamente. Em outras palavras, nós temos diante de nós, geógrafos brasileiros, um tema riquíssimo. Riquíssimo. Que nós poderemos discutir um pouco mais quando, a partir do 9º episódio, nós começarmos a analisar, lá pelo 11º, 12º episódio, a rede urbana brasileira. Esta rede de múltiplo circuito, estejamos atentos a isso, é a rede do capitalismo atual. Mas então ela é capitalista? E no socialismo, como será? Não sei. Mas é muito provável que ela, em grande parte, permaneça, por causa da divisão territorial do trabalho criada no âmbito do capitalismo desde o final do século XIX. Antes, é verdade, mas acentuada no último quartel do século XIX. A partir daí, o que permanecerá, o que mudará. Mas a estrutura básica de múltiplo circuito será mantida e será boa, porque mostra a complexidade do desenvolvimento humano. Então, gente, nós temos aí um tema fantástico. Estudo das redes de múltiplos circuitos. E não vamos jogar fora a rede solar. Não vamos jogar fora a rede dendrítica. Ela está inscrita no território brasileiro. A rede solar também. A rede cristaleriana também. Mas o desenvolvimento dessas redes todas se faz diferenciadamente pelo território brasileiro, constituindo-se isso num amplo tema para investigação. Mas é preciso, gente, muita pesquisa. É preciso muita leitura. Não é possível ir a campo fazer pesquisa sem estar solidamente lastreado em termos de teoria. E para isso é preciso ler, é preciso debater, é preciso errar para aprender. Mas temos um amplo tema de pesquisa para nós geógrafos que trabalhamos com geografia urbana. Nos 2 outros próximos episódios, nós vamos discutir a teoria dos lugares centrais. Tentar discuti-la. Até uma próxima, gente boa. O podcast Sociedade dos Geógrafos Mortos tem produção de Rafael Lia.